Bom dia, todos do canal EJS, graça e paz. Nós começamos hoje a refletir aqui em algo maravilhoso da parte de Deus. Eu quero aqui distribuir, compartilhar com todos os amigos e amigas que ouvem, que vê esse vídeo. Está no livro de Mateus capítulo 23, versículo 37, é um texto bastante poderoso para a nossa vida, para a gente sairmos hoje para o trabalho ou para qualquer outro local, não sei que hora você está vendo esse vídeo, na certeza de que Deus quer cuidar de mim, Deus quer cuidar de você. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és. Abençoe a todos que nesse momento estão conosco compartilhando dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. A leitura da palavra de hoje, meus queridos, está aqui em Mateus 23, versículo 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos ou os teus filhinhos, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, porém vocês não quiseram. E vocês não quiseram. Bem, querido, a palavra de Deus aqui hoje nos chama a confiança. A palavra-chave na meditação de hoje é confiança. Confiai no Senhor, meus queridos, em todo o tempo. Vejam, Jerusalém, Jerusalém, cidade de Deus que deveria estar confiando em Deus, o Criador, na pessoa de Cristo Jesus. Porém, o próprio Jesus estava ali clamando para que as pessoas confiassem nele, acreditassem nele como o Messias prometido, porém poucos quiseram ouvi-lo. Mas na verdade, quando o Senhor está falando isso, Ele está falando para um grupo de pessoas, os escribas, os fariseus da época, né? Que são pessoas que colocavam assim o peso da religião muito grande em cima das pessoas. Então Jesus, se você prestar atenção aqui, começa falando para esse grupo de pessoas. Vocês que apedrejam os enviados de Deus, as pessoas que querem levar a mensagem. Na época, ser um profeta era diferente dos dias de hoje. Hoje ser profeta parece ser status. Todo mundo hoje é profeta, todo mundo está profetizando. Basta você abrir as redes sociais, você vê profecias de todo tipo. Porém, o profeta de Deus vive uma vida diferente, uma vida não de ostentação, uma vida separada das coisas triviais do mundo. E tinha uma tarefa árdua, ele tinha que levar aquilo que o Senhor falava. E o Senhor disse: Jerusalém, Jerusalém, vocês que apedrejam os profetas, que matam até os profetas, se referindo até a ele que iria ser crucificado, que iria morrer morte de cruz. Então ele não estava falando para a população em geral, ele estava falando para um grupo de religiosos que colocava a religião acima do amor de Deus. E o que nós vemos hoje no mundo religioso são pessoas que querem impor a sua religião, em vez de impor o amor de Deus, de colocar o amor de Deus nos corações das pessoas, clamar a Deus por o seu amor nos corações das pessoas. Melhor dizendo, né? As pessoas hoje estão impondo o peso das suas religiões, das suas crenças. Aí se você começar aqui a ler o capítulo 23, no versículo 1 em diante, você vai ver o Senhor dizendo: olhe, toda a autoridade foi constituída por Deus. Então falou o Senhor Jesus às multidões, preste atenção, que ele estava falando para os grupos que estavam no meio das multidões ali infiltrados. Então ele fala: Jesus falou às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disser. Porém, não vos imitei nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, o Senhor aqui já estava instruindo os seus discípulos para serem e ensinarem as coisas diferentes daquele grupo do qual nós estávamos falando nesse momento. Os fariseus, escribas e outros grupos da época, né? Eles atam fecho, diz o versículo 4,
atam fechos pesados e difíceis de serem carregados. Porém, eles mesmos não carregam este fardo, nem sequer o movem. Ai de vós, o versículo 13 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrareis, ou não entrais, nem deixarei entrar os que estão prontos para entrarem. Ou seja, muitos naquela época já estavam ensinando, levando para as pessoas um ensinamento enganoso, errado, levando as pessoas ao engano, em vez de levar ela ao caminho, à verdade e à vida, que era Cristo Jesus, não é? Que era, que é e sempre há de ser. Jesus é o caminho, a verdade e a vida sempre será. Será, queridos, que nos dias de hoje são diferentes? O que nós vemos hoje são multidões no Vale da Decisão. São pessoas levando outras a fazerem coisas assim difíceis de se compreenderem. Pessoas se deixando ser levadas por homens em vez de refletir na palavra de Deus, em vez de buscar o conhecimento profundo da palavra do Senhor. Eles estão se deixando se levar por os seus líderes religiosos. E muitos deles até num fanatismo difícil de se entender, que não aceita sair daquele jugo. E Deus, na pessoa de Cristo, chama essas pessoas de guia de cegos. Basta você olhar Mateus 23, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: ai de vós, guias de cegos, que dizei, quem jurar pelo santuário, isso é matar. Isto é nada. Quem jurar pelo santuário, isso é nada. A palavra do Senhor, meus queridos, nessa manhã, neste dia, nessa tarde ou nessa noite que você esteja vendo, está nos chamando a ter confiança, a confiar naquele que verdadeiramente quer nos conduzir às mansões celestiais. Eu quero complementar essa pequena mensagem com o livro de Salmos, no capítulo 91 aqui de Salmos, em diante, onde a palavra diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Caiam 1000 ao teu lado, diz o versículo 7 de Salmos 91. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E o versículo 4 diz assim: cobrir-te-á com as suas asas, com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês, a sua verdade é um escudo. Não te assustarás com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem da peste perniciosa, das pragas, nem das mortandades que assola o meio-dia. Queridos, hoje Deus te chama, Deus me chama a confiarmos mais, a entregarmos nossa vida, na certeza de que, se você está escondido no esconderijo do Senhor, sobre as suas asas, lembra de Mateus 23, 37, onde o Senhor compara Jerusalém com uma galinha, né? Onde ele compara ele com uma galinha que quer abrigar os seus pintinhos. Na verdade, os seus pintinhos seria Jerusalém, o povo de Jerusalém, que de certo modo haviam assim perdido a confiança nesse Deus que é grandioso. Então, queridos e queridas, a palavra hoje nos chama a confiar. Esteja você passando o problema que você estiver, a dificuldade que você estiver passando, porque ele disse: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco, que jamais nos deixará.
E ele diz ainda: pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu irás contemplar e verás o castigo dos ímpios. O Senhor é o meu refúgio, então fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Louvado seja o Senhor. Que Ele coloque cada dia no teu ser a certeza, a confiança de que por mais que você e eu passemos por dificuldade, por problemas, nós não estaremos só. E sobre as asas do Senhor estamos seguros, porque Ele é onipotente. O que é uma pessoa onipotente? O que é um ser onipotente? É um ser que pode todas as coisas. Então, em forma poética, Davi começa falando aqui: aquele que descansa à sombra do Onipotente, ou seja, aquele que deposita os seus problemas, as suas fraquezas, aos pés daquele que é potente, daquele que pode todas as coisas, este é feliz. E é a isso que o Senhor hoje nos chama na reflexão. Sejamos felizes, confiantes de que jamais estamos sozinhos. Mesmo em meio a lutas, sofrimentos, problemas que a gente passa, jamais o Senhor nos deixará só. Ele é uma sombra protetora, aquele que cuida. Você preste atenção que quando aconteceu isso aqui nos Salmos, Davi estava passando por um problema familiar terrível. O mundo estava desabando no seu palácio, seu filho estava querendo persegui-lo juntamente com o seu exército, com o seu soldado. Davi estava passando por uma crise difícil. Porém, nesse exato momento de crise, de dificuldade em que nós estamos passando, que nós passamos e que ainda vamos passar, é momento da gente se colocar sobre as asas do Altíssimo de maneira figurada. É tempo de nos jogarmos aos pés do Senhor, de acreditarmos mais nele e assim cada dia termos a certeza da nossa salvação, termos a certeza de um amigo fiel ao nosso lado. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que jamais você perca a esperança de uma nova vida, de um novo céu e de uma nova terra.